Boa tarde, Campinas. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Eu espero que vocês estejam bem. Primeiramente, eu quero dar parabéns a todos vocês que estão aniversariando hoje. Que essa data se reproduza por longos anos, que vocês sejam muito felizes, tenham muita paz e muita saúde. Porque você sabe que o brasileiro, ele nasceu para ser feliz. Por isso eu desejo muita felicidade a todos vocês que estão aniversariando hoje. Eu sou Roberto Santana e esta é a Rádio Campinas Digital, falando diretamente de Campinas, São Paulo, para o Brasil e o mundo. E eu hoje tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital, Carlos. Depois você vai saber quem é esse Carlos, hein? Você vai ver que cara 10. E a minha querida Estela. Os dois são do Banco Santander, que está com uma proposta, bom, é dinheiro. E eles vão explicar isso, que é um negócio de microcrédito. O negócio é tão bom, mas tão bom, que eles vão explicar, porque eu não sei explicar. Eu acho que é uma piada, que o negócio é bom demais, tá bom? Meu querido Carlos, meu muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui hoje nos estúdios da Rádio Campinas Digital. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores, que eu sei que a gente está falando aqui para o mundo inteiro. É um prazer estar aqui, não só em Campinas, mas estar aqui com vocês na rádio. A gente recebeu o convite com muita felicidade. Primeiro porque quando a gente fala de coisa boa, a gente fica super feliz. E quando a gente tem a oportunidade de falar para mais gente, a gente fica mais feliz ainda. Então, estamos aqui hoje, eu e a Estela, aqui com um coração muito apertado, feliz, para poder falar com teus ouvintes, mas mais do que tudo, da gente conseguir explicar como é o nosso modelo de negócio, como isso funciona, para que todos eles saibam e que a gente verbere essa onda positiva do microcrédito aqui em Campinas e região. Ô Carlos, só em ter alguém que vai falar, que vai melhorar a vida de alguém com crédito, inclusive com juros baixos, que vai melhorar a vida de todo mundo, já é uma honra. Estela, é uma honra recebê-lo aqui também nos estúdios da Rádio Campinas Digital. Conheço a Estela há muitos anos e em matéria de dinheiro eu entendo bastante também. Oi, minha querida, eu que agradeço. A gente já se conhece há um bom tempo aí, né? Essa é a minha vida bancária. É um grande prazer estar aqui com você, estar aqui também com seus ouvintes, com seus telespectadores. E vamos falar um pouquinho aí do que a gente tem de bom para oferecer, né? Para a região aí de Campinas. O Carlos vai falar sobre microcrédito do Banco Santander. Isso mesmo. É um sistema diferente de empréstimo, né? E que está chegando agora na nossa região. Está chegando agora na nossa região. É um negócio assim novo no mercado. Não, ele existe há mais de 20 anos. Já está bem estruturado, mas agora veio para a nossa região. O Santander já opera com esse produto há mais de 20 anos. Então, o nosso superintendente Carlos do Banco Santander vai explicar para os nossos queridos ouvintes o que é o microcrédito. Perfeito, Roberto. Deixa eu tentar aqui trazer de forma muito simples, né, para o nosso ouvinte como é que funciona o modelo do microcrédito, que dentro do Santander é chamado de Prospera. Tem esse nome... Prospera, tem esse nome não por... O nome é até bonito, né? Não por sorte, sempre é bom, né? Porque o nosso grande objetivo é fazer com que as pessoas e os negócios que elas tocam prosperem. O Prospera, ele tem como público o microempreendedor. É a senhorinha que vende bolo, a senhora que toca um salão de beleza, é o senhor que tem uma oficina mecânica, é o dono de rádio, o dono da concessionária de carro, é o pequeno empreiteiro, o mecânico que tem uma pequena oficina. Então, todos os microempreendedores são o nosso público de atenção, seja ele formal, seja ele informal, ou seja, não necessita ele ter CNPJ. Então, o Prospera, como finalidade, ele é a porta de entrada para muitas pessoas ou para muitos empreendedores que não teriam acesso pelos caminhos naturais de qualquer instituição financeira, não teriam essa porta tão aberta, sejam para terem uma conta ou que a gente chama de bancarização, seja para ter uma oferta de crédito adequada, com preço justo e com atendimento diferenciado. Então a gente se coloca lá no banco como sendo uma porta de entrada para milhões de brasileiros
que naturalmente não se sentem à vontade de ir lá na porta da agência, pegar uma ficha para ser atendido, e esse é um modelo que não só nós do Santander, né, temos, mas os outros bancos também. Então a gente tem um modelo diferenciado que a gente vai ao encontro do empreendedor. Então ele não vai na rede de agência, a gente aqui vai ao encontro dele para entender a necessidade. Quer dizer que a dona Maria está querendo montar um negócio de fazer roupa, fazer vestido para as mulheres, camisa e tal. A dona Maria liga para vocês, depois vocês vão passar o nome, como é que é, tem contato, e vocês vão lá, dona Maria, quanto que a senhora está precisando para comprar uma máquina de costura? Perfeito. É isso aí, mais ou menos? É exatamente isso. Assim, a Estela e todo o time aqui dela tem um papel importante de atender esses clientes que nos solicitam, e mais aqueles que nos solicitam, aqueles que no dia a dia, hoje a gente visitou inúmeros clientes aqui. Você vai falar no ar, aí o telefone, o celular. Claro, falo O cliente que estiver interessado e precisar de um pouquinho de dinheiro para tocar, abrir o seu negócio, falar com a Estela ou com o Carlos. Eu deixo aqui no momento, a gente deixa o contato e como a gente consegue atendê-los. Mas hoje a gente visitou diversos clientes que nos relataram, e esse é o nosso dia a dia, de como eles muitas vezes tentaram ter acesso a crédito e eles não conseguiram. Por dois motivos simples, mas que o grande público precisa entender. Porque normalmente você não tem acesso a crédito em qualquer instituição? De um lado, porque você já teve alguma experiência que não foi positiva, ou seja, você tentou, pegou um crédito e, sei lá, o brasileiro tem uma vida inconstante, ele até conseguiu o crédito, mas ele não conseguiu pagar. Porque quando a vacina é demais, você também mata o paciente. Quando ela é de menos, não resolve a doença. Então o crédito também tem que ser dado na quantidade certa. Ou quando ele não tem um histórico que não é positivo, que isso reduz muito a possibilidade dele pegar, ele não tem histórico nenhum, porque ele nunca tomou o crédito, porque ninguém nunca deu uma oportunidade. E aí a gente ataca, ou trabalha muito forte, esses dois públicos. Seja aqueles que já tiveram uma experiência negativa, ou seja, que estão endividados. Então a gente trabalha com um público negativado, que tem restrição. Isso não é um problema para a gente analisa cada caso, porque a gente entende que isso não é um problema de caráter. Hoje, no Brasil, em torno mais de 60% dos brasileiros estão endividados. Então, se a gente fosse trabalhar só falou? Mais de 60% dos brasileiros. Acho que dá mais um pouco. Dá um pouco mais. Mais ou menos os últimos dados são esses. E é um dado que ele não muda historicamente. Então, se nós só fôssemos atender os clientes que não tivessem restrição, o público seria limitado. E a gente daria crédito para aqueles que normalmente já tomam crédito. Então, o nosso modo de atuação é exatamente para aquele empreendedor que quer desenvolver uma atividade, que já está tocando essa atividade, quer investir em capital de giro, que quer comprar máquina e equipamento, que quer fazer uma pequena reforma. E também aquele empreendedor que muitas vezes ele já tentou diversas vezes ter acesso a crédito e não conseguiu. Então, a gente tem como modo operante tentar incluir esse tipo de cliente para que ele tenha acesso a crédito para desenvolver a atividade dele, porque muitas vezes só falta isso, que é um crédito adequado e uma orientação, porque todo o nosso time é capacitado para não dar crédito aleatório, vamos pensar assim. Que bacana isso. A ideia é exatamente ele vir acompanhado de orientação. Eu sempre fui contra. O gerente do banco chega lá, você está com o nome bonito, eu, não, estou botando 50 mil na sua conta. O cara toma 50 mil, não tem como fazer, pagar. É o que eu falei da vacina ser maior do que a doença. Não pode. Foi excelente. Não é? Então a gente tem por conceito... Eu já tenho até uma cliente para vocês, que está querendo comprar uma SPIN para transportar, que nós tivemos problema, um funcionário meu perdeu a perna, e ele teve problema, a gente tem problema de pegar o carro, aquele carro adaptado, que a cadeira de roda entra e trava lá dentro, para levar na Unicamp, para levar no hospital. É difícil você conseguir em Campinas esse carro. Está custando caro, eu paguei. E ontem ela ligou para mim e falou, vai vir um pessoal aí que está com uma proposta boa, depois... Coloca depois ela em contato com a gente. Tá vendo aí, Lavinha? Depois você entra em contato com eles aí, porque o vai ter o maior prazer de atender. O dinheiro vai sair fácil aqui, viu? Não? Quer dizer, a princípio não é tão fácil assim, vai ter que mostrar alguma coisa, senão o carro não dá o dinheiro. Mas eu costumo dizer que a gente, primeiro, tem um nível de aprovação muito alto, porque a gente tenta adequar o crédito à necessidade do cliente, mas também tendo muito cuidado de não endividá-lo. Então, muitos clientes, olha que engraçado, hoje a gente teve isso, né? Clientes que querem pegar 15, 20 mil reais
Normalmente a gente, por ter meta, todo mundo tem meta, a gente diria, pô, aprovar esse crédito. A estelinha aqui ficou, bora. Eu, não, calma. Vamos por quê? Porque a gente não pode dar vacina demais. A gente não pode pode perguntar aí pelo Face. Você parece estar nos assistindo, entra aí pelo Face, faz a pergunta que o Carlos responde aqui agora para você. Não quero deixar nenhuma pergunta aqui aberta. Então, qual é o nosso papel? É adequar o tamanho do crédito à necessidade do cliente. Normalmente a necessidade é grande, mas também adequar a capacidade de pagamento, que normalmente, às vezes, não é grande. E aí, o que acontece? Na ansiedade de desembolsar, ou de bater uma determinada meta, alguns liberam um crédito maior do que a necessidade. E aí, no final, quem paga a conta? Né? É o cliente que vai ficar endividado, vai ter o seu histórico de crédito comprometido, vai passar por uma dificuldade ali familiar, porque qualquer nível de endividamento traz uma complexidade familiar, que é tudo que a gente não quer. Então, isso é o nosso dia a dia. É como a gente permite ou dá acesso a crédito para um maior número de empreendedores, esse é o nosso desafio, mas tendo muita prudência de dar o crédito de forma adequada para a necessidade. E aí é uma construção. Qualquer relacionamento, ele vai ser construído, a relação de confiança no tempo. Eu costumo brincar, quem trabalha comigo sabe. Ninguém sai na sexta-feira para a balada e casa no sábado. Normalmente esse relacionamento não funciona. Então, é um pouco do que a gente faz aqui no dia. Então, acabei de conhecer o Roberto. O Roberto quer tomar um crédito aqui conosco para investir na rádio. O que eu vou fazer? Roberto, ok, entendi, mas vamos começar com esse relacionamento com o valor de 5 mil? Você já comprou equipamento, você já faz um investimento. O Roberto vai lá, paga. Vamos ver se o Roberto tem condição de pagar isso aí. Não, tem. O Roberto com certeza eu sei que tem. Carlos, tem uma pergunta boa aqui. Ó. Quais são as principais vantagens do microcrédito para pequenos empreendedores? O que muda no microcrédito? Em relação a... como é que é? Prospera? Prospera, exato. Eu acho diferente do outro banco, você chega lá e fala assim, olha, eu estou precisando de 10 mil reais e tal, aí faz o cadastro, pega o 10 mil. Quais são a diferença entre um e outro? Eu acho que o primeiro diferencial é a forma que a gente atende. Então, o cliente não vem na rede de agência. Se você for hoje em qualquer agência em Campinas do Santander e falar, eu quero microcrédito, ele não vai conseguir lhe atender. Por quê? Porque o nosso produto ele não está lá na prateleira da agência. A nossa equipe é que vai ao encontro do cliente. Porque imagina, esse empreendedor, muitas vezes é só ele na atividade. Para ele ir lá na agência, ele tem que fechar a atividade e ir lá. Se ele fizer isso, ele deixa de produzir e de ganhar dinheiro. Então, não é isso que a gente quer. Então, primeiro diferencial é a gente vai ao encontro do cliente. Segundo diferencial, que eu já mencionei aqui, mas eu acho que é bom a gente reforçar. A gente atua com cliente endividado, com restrição cadastral. Não é um problema. Obviamente que a gente vai analisar cada caso, entender. Sim, então, é um segundo diferencial. O terceiro, quem vai definir o volume de crédito que vai desembolsar não vai ser nenhum robô, nenhum algoritmo. É a gente aqui, é a Estela, é o time dela que vai analisar o caso a caso. Então, é um atendimento muito humanizado. Eu preciso entender como é que funciona a dinâmica do negócio e da vida daquele cliente para a gente, junto, construir uma proposta que seja adequada e que caiba no bolso dele. E que aí ele vá, invista na atividade, ele pague, a gente vai lá e renova com um valor maior, e ele paga. Então, essa relação de construção, eu tenho clientes que estão há 10 anos com a gente, 15 anos, que começaram um relacionamento pegando R$500, porque de alguma forma faziam entrega de marmita e hoje tem um restaurante. E a gente libera mais de R$50 mil para ele a cada 6 meses. Ou seja, a gente construiu junto com o cliente a história dele. A gente não deu um crédito e efetivamente foi embora e abandonou esse cliente. E quando ele tem dificuldade, porque muitos passam por dificuldade, até porque o empreendedor brasileiro, ele tem que ser um herói, né? Seja o pequeno, seja o mais formal. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes o fluxo de caixa dele não vai permitir ele ter condição de pagar a parcela que ele contraiu com a gente. E a gente vai lá, visita, renegocia, estica a parcela, diminui, coloca mais prazo. Por quê? Porque a gente não quer ver ninguém endividado. Esse não é o nosso propósito. E eu gosto muito de um ditado aqui que alguns colegas trazem, que assim, é um dos melhores trabalhos que a gente tem, porque a gente ganha bem para fazer o bem. É ótimo. Então, quando a gente ganha bem para fazer o bem, o dia fica tranquilo. Hoje a gente está desde 8 horas da manhã visitando clientes. Está super feliz de estar aqui com você. Carlão do Santander, o Carlos está treinado para vender dinheiro, né? Já dei até vontade de pegar dinheiro, mas só dei vontade, que eu não pego não, viu? Porque Roberto, mas eu acho que assim, hoje, quando você começa um relacionamento no banco, você chega no banco, você não consegue. Agora quem está falando é a Estela, hein? A moça que mais entende de banco e de gerência. Você chegou hoje no banco, para você tomar uma linha de crédito, nenhum banco vai chegar, olha,
dificilmente vai chegar com uma linha de pré-aprovado para você. Você vai ter que construir um relacionamento, fazer uma movimentação, fazer uma contratação de produtos e serviços para melhorar o seu score dentro da instituição, para depois disso você conseguir fazer alguma linha de crédito dentro do banco, né? Hoje a gente já chega com um crédito logo de partida, né? E além do mais, o microcrédito hoje, a gente não tem aquela cobrança de IOF, né? Se for dentro da linha do microcrédito, a gente não agrega nenhum seguro na operação de prestamista. Só de não ter essas duas coisas, o custo para o cliente final fica muito mais barato, né? Além da taxa de juros ser justa, né? Imagina, esse produto ele fica mais barato por não agregar essas duas coisas também. E aí, como eu falei, a gente já entra com o crédito e aí sim ele começa o relacionamento conosco, né? A partir do primeiro crédito e não ao contrário. O que a Estela está trazendo aqui, e o que eu estava mencionando antes, é que, assim, diferentemente de outros modelos, normalmente, para você ter oferta de crédito disponível para você, seja no aplicativo, seja na rede de agências, você tem que abrir uma conta, consumir um produto, tem que contratar um seguro, ou seja, é normal das instituições quererem que você tenha um relacionamento para depois ofertar o crédito. Aqui não, na largada, o nosso foco é dar o crédito para o cliente, porque é isso que vai realmente fazer a diferença no negócio dele. Ô Carlos, Estela, eu vejo os nossos coitados, microempresários, pequenos e até os médios, a dificuldade é o seguinte, sobra 5%, que pouca gente faz conta e acha que a empresa dele está dando 20, 30, não dá. Falta conta para ele botar os custos. E eu estava faturando 100 mil com uma empresa, na hora que eu fui somar, sobrava 5, 6 por mês, eu falei, moço, com esse preço aí vão parar porque não vai dar. Então é muito pouco. E aí o que eu pergunto, se a taxa de juros for muito alta, vai comer esses 5. Como ele precisa de lucro até para sobreviver dessa empresa, porque ele tem um salário para ele sobreviver, ele não vai conseguir pagar. O juro é muito alto no mercado. Aí que eu te pergunto, o microcrédito, o Prospera, como é que é a taxa de juros? Muito alta? Perfeito. Deixa eu dar um parênteses anterior, antes de responder diretamente essa tua pergunta. Você tocou num ponto importante, que quase ninguém faz conta, né? Esse é um problema generalizado. A gente tem um movimento que eu chamo de frente, que é o Educar para Prosperar. O que é o Educar para Prosperar? Dentro do Prospera, todo mês, todos os meses, a gente faz turmas presenciais de educação financeira, seja para o cliente, ou seja para não cliente. Qualquer pessoa, vocês... Já os convido e todos os ouvintes a participarem. Nossa, eu vou fazer questão. A gente está fechando data, não temos data ainda agora para Campinas, mas a gente quer fazer agora ainda em julho. Estamos conversando com alguns parceiros para a gente ter um local, uma sala, para a gente poder acomodar bem, né, e receber as pessoas. Por quê? Porque nessa capacitação, de forma gratuita, que todos podem participar, a gente vai ensinar ele a fazer fluxo de caixa, a fazer conta, como ele faz precificação do produto dele, como ele gerencia melhor. Como não gasta igual o Roberto Santana demais. Também, mas eu já sei que você gasta pouco. Eu já soube disso que... Estou gastando muito. Muito pouco você está gastando. Não, estou gastando muito, Então, a gente tem essa frente de educação financeira muito forte no Prospera. Por quê? Porque a gente sabe que o que você falou aqui de forma muito simples, que eles não fazem conta, é um problema maior. A educação financeira no Brasil, ninguém aprende na escola, infelizmente, né? Em outros países é um tema muito importante. Como a gente sabe que isso é uma dificuldade e que também, obviamente, volta para a gente, na hora que eu educo melhor financeiramente os empreendedores, os clientes ou não clientes, isso verbera positivamente para a gente, porque ele vai ter mais consciência na hora de tomar o crédito. E aí também vai ter mais consciência dos impactos do que é pagar ou não pagar. Vejo, cara, que o empresário acha que o dinheiro da empresa é dele e não é. É aí que a maioria quebra. Quando ele vê o caixa, exemplo que eu vou dar, nossa, minha empresa está com caixa de 100 mil reais. Ele quer ir para a Europa, ele volta duro e depois não tem dinheiro para cumprir os compromissos da empresa. A maioria quebra por causa disso. E você tem muita consciência disso, né? Assim, porque tem que faturamento não é lucro. Que a empresa é um patrão dele e que ele sobrevive dela. E que se ele quebrar o patrão, ele está quebrado. É a história da galinha, né? O cara todo dia come um ovo,
E um dia amanhece nervoso e mata a galinha, no outro dia não tem Não tem mais outro. outro. E aí, te respondendo, você falou de juros, mas eu quis falar um pouco da educação financeira antes. Hoje no Prospera, o Prospera, os juros, ele funciona conforme o tamanho do risco do cliente. Então, claro, eu tenho clientes que são mais arriscados, eu preciso cobrar um preço diferenciado, porque o risco é maior. Eu tenho clientes menos arriscados, preciso cobrar um preço menor. Então, juros no Brasil depende muito do como eu capto o dinheiro, ou seja, que preço eu... E está caro, né? Juros no Brasil. Então, hoje a gente tem algumas faixas de taxa de juros que para o nosso perfil do cliente, como eu mencionei, que é um cliente inclusive endividado, que não consegue crédito no lugar nenhum, e quando consegue vai pegar taxa de 8%, 9%, infelizmente é isso. Aqui a gente está rolando em torno de 3,29%, 3,59%, tem taxas razoáveis nesse sentido. E aí a gente tem duas campanhas que são muito legais. Assim, se o cliente realizar o curso online que a gente tem de educação financeira, ele vai ter uma taxa de juros diferenciada de 3,29. Ou seja, se ele realizar um curso online de educação financeira, ele terá uma taxa diferenciada. Porque eu estou entendendo assim, eu estou incentivando a que ele se profissionalize mais, a que ele entenda mais de educação financeira para poder ter uma taxa. Então, a minha menor taxa de juros é dada para aquele que realiza o curso de educação financeira na nossa plataforma, que é a plataforma do Avançar, que é gratuita, tá aí, vocês podem clicar. Eu acho que você está certo. Procura Avançar, Santander, Avançar, que vocês vão encontrar. Se quiser também, entre na nossa página do Prospera para conhecer um pouco mais, que é Santander/Prospera, microcrédito, é só dar um Google, vocês vão encontrar. Eu vi que tem uma pergunta aqui, na verdade Você vai ver na resposta. É quase um elogio ali, né? Quero trabalhar com você. E aí eu queria trazer uma coisa. A gente está expandindo aqui em Campinas e região, e eu estou precisando mesmo de gente para trabalhar com a gente. Aí, ó. Então, mas que ele... eu queria muito que todos aqui que tivessem pessoas com perfil de vendedor, que gostem de gente. Esse eu acho que é o principal fator aqui. Rapaz, gente que gosta de gente. Uma para você. Que quem trabalhar, obviamente a gente conversa, vê o perfil, mas assim, a gente tem muita oportunidade, porque a gente está expandindo aqui em Campinas, a gente está em Campinas e em outros municípios que a Estela sabe melhor do que eu. E você me lembra que eu vou passar o telefone. E aí a gente passa aqui o telefone. Para ter acesso ao microcrédito. O time aqui está à disposição, mas se você ligar ou mandar mensagem no WhatsApp põe no ar, para o 4004 3535, ou se você ligar, vai ter um atendente do outro lado, você vai dizer, quero o crédito do Prospera, sou da região aqui de Campinas. 4004 3535. Não tem como errar, que é fácil demais. Então você vai ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Você também pode, lá na página do Prospera, Santander/Prospera, lá vai ter um formulário onde você também vai solicitar a visita do nosso especialista, do nosso consultor, e aí ele vai ligar para você, agendar um horário e vai te atender no seu empreendimento, que muitas vezes é na própria residência. Então, basicamente, esses são os dois canais. Para quem quer trabalhar com a gente, eu vou deixar o telefone da Estela aqui, para vocês mandarem um currículo, e aí ela vai avaliar e mandar em contato a Estela logo mais. Telefone para entrar em contato da Estela? Fala aí, Estela. 19 999 88 1064. 1064. Também é fácil. É só falar com a Estela que o dinheiro está na conta. Exato. Então, eu acho que assim, a gente está no processo de expansão aqui em Campinas e região. Tem muito por fazer. A gente nota que no dia a dia a gente está tendo muita demanda e pouco tempo para atender tanto o empreendedor. E aí eu já peço desculpa àqueles que a gente não consegue atender na velocidade que ele quer, né? Porque a gente tem um time ainda reduzido. Mas, mesmo assim, todos que tiverem interesse no crédito para empreender e investir na sua atividade, seja para capital de giro, seja para compra de máquina e equipamento, ou seja para reforma, acionem no 4004-3535 ou entrem em contato pelo próprio nosso site, solicite sua visita e aqui a Estela e todo o time vai ter toda disposição de poder os atender no tempo mais ágil possível. Deixa eu ver se eu entendi, Carlos. Então é o seguinte, para conseguir o Prospera do microcrédito, tem que entrar em contato do 4004-3535 ou com a Estela 19998-81064. É isso? Perfeito. Aí liga para vocês, aí vocês vão até... Manda uma mensagem no WhatsApp e a gente, a partir disso, consegue esse organizar o telefone seu atendimento. aqui é WhatsApp, Estela? Esse é o telefone da Estela. Vai chover de ligação aqui na Estela. Mas ela segura aqui a bronca. Porque é o seguinte, sabe o que eu estou vendo hoje? Inclusive essa semana, por coincidência,
a pedido de amigos meus, eu fui visitar 2 empresas aí, porque eu sou sincero a você. Eu me considero um grande empresário, um pequeno empresário mais grande. Eu já tive em Campinas, se eu não me engano, 15 empresas de ramos diferentes. Eu te dou meu CNPJ da minha firma atual, que tem 15 anos, e dou todos os INPJ e dou meu CPF. Nunca eu tive mais de 1.190 funcionários. Nunca um funcionário me levou da justiça. Por isso é que eu sou pobre. Por isso que eu sou pobre. Nunca um funcionário me levou da justiça e nunca quebrei uma empresa. O brasileiro parece que adora quebrar a empresa. E é tão simples para não quebrar uma empresa. Como é que eu posso quebrar se eu pago R$1.000 essa água mineral e vendo por 2? Você vai lá, estou com R$500, vou começar minha empresinha, eu vou lá R$11 e compro banana, R$1 vendo a 2. Gente, não tem como quebrar. O que acontece é que o pessoal não faz conta, sabe? Ele mistura o dinheiro da empresa com outras coisas. Mistura os bolsos, né? O bolso da empresa e o bolso dele. Adora comprar carro, viajar. Eu só conheço o meu Brasil muito mal. Sabe por que eu não fui para a Europa? Eu tenho vontade. Eu não tenho dinheiro, não tenho euros para gastar na Europa. Aí eu tenho amigos meus que foram para a Europa, conhece tudo. Aí quebrou, porque o saldo que tinha no caixa dele, da empresa, ele torrou. Ele está vivendo hoje a expectativa que ele tem de um futuro próximo. E tem outra, né? Os pequenos, eles são mais abusados, né? Ele já leva a sogra, cachorro, papagaio, vai todo mundo para a Europa. Aí fica difícil. Eu estou falando isso, meu amigo, porque você fez isso, né? Depois veio, Roberto, eu não dou sorte na vida. Todo mundo tem sorte, mas tem que dar uma forcinha. Tem que Deus ajuda, mas faz a sua parte. Né? Tem que fazer a sua parte, né? Eu acho, olha, e tem gente, coitado, que são bons, trabalhadores, não merece quebrar. É a administração. O que a gente percebe... Por isso que eu gostei daquilo que você está falando, que você vai dar uma aula como... administrar o dinheirinho que vai pegar no Santander. A gente tem 2 formas, né? A gente tem essa orientação individualizada, quando a gente atende o cliente, né? Do nosso consultor, de poder junto entender a necessidade e a capacidade para não endividar esse cliente, então é o que a gente chama de crédito orientado. E além disso tem as turmas do Educar para Prosperar, que são essas turmas presenciais, que tanto podem ser clientes ou não clientes, e aí a gente tem um material super rico que a gente ensina, orienta, para dar esse primeiro contato com o tema da educação financeira que é tão desconhecido. Além disso... Carlos, tem uma boa aqui para você. Vamos lá. Olha só. O juro, vamos supor que é 3,9, ele está dizendo aqui. Mas a inflação hoje deve estar uns 5%. Só que a inflação brasileira, ela é mentirosa, e daqui a pouco está a 6. Como é que você vai conseguir pagar 3 coisas? Qual é a aula que você dá a respeito? Eu gostei dessa pergunta aqui. Ela merece um pouco mais de ciência para responder, mas eu vou tentar aqui... Tenta amenizar aqui a pergunta do seu Wilson, do bairro Castelo. Seu Wilson... Primeiro, obrigado pela pergunta, mas eu acho que tem um ponto no meio que se chama precificação. Então, ou ele está vendendo algum produto ou algum serviço, né? Então, não tem como. A inflação, ela vai impactar... Se você pegou os juros de agora e a inflação ficou menor, você está com preço alto, né? Se eu tomei um crédito a 3 e a inflação está menor do que 3, eu estou pegando um crédito muito caro. Mas a gente sabe que a inflação normalmente não diminui, aumenta, né? Pelo menos na Se você pegou a 3 a inflação aumentou, ok. Então você pegou mais baixo do que a inflação. Só que no meio disso tem um tema, eu chamo o tema de planejamento, mas obviamente que a gente, para ser mais objetivo, tem um tema da precificação. Então, se você tem impacto no custo do crédito que você toma, você tem que fazer algum rearranjo ali no preço que você vai cobrar do seu cliente, não tem outra. Obviamente que não dá para ficar aumentando o preço, aumentar hoje, senão a gente volta à década de 90, aumenta de manhã, diminui à tarde, isso não dá mais para acontecer. E você precisa ter um olhar na concorrência, porque não faz sentido você aumentar o preço você vende celular, você aumentar o preço do seu celular e o concorrente do seu lado não está aumentando. Porque a referência é a concorrência. Então, na hora que você tem aumento de inflação, você precisa equalizar. Então, aí que vem a deslealdade do país. O seu José, que tem um crédito em qualquer banco, ele paga 3%. E o seu Manuel, que não tem crédito, paga 6%.
Quer dizer, o senhor Manuel nunca vai chegar aqui, né? Porque a diferença sim. seria... Eu acho que sim, ele consegue chegar. É que o que a maioria dos brasileiros não sabe, é que assim como qualquer relacionamento, a construção da confiança ela é feita no tempo. Ela não é feita do dia para a noite. Então, os empreendedores que estão nos assistindo aqui, eles sabem que ainda existe uma palavrazinha que ainda está ficando esquecida, graças a Deus, mas ainda existe um nome chamado fiado. Você sabe o que é isso, né? Quando um cliente vai no seu estabelecimento que é fiado... Mas hoje não tem mais isso, cara. Hoje é do cartão. Ainda tem muito. Tem mesmo? Tem de caderno ainda? Ainda tem muito. Olha, duas coisas que tem muito. É fiado e agiota, ainda tem muito. A agiota eu conheço uma meia dúzia. Então, ainda são duas figuras, são duas coisas que O agiota, o nome dele tá certo? É agiota ou idiota? Depende de quem opera. Então, mas voltando ao ponto, é assim, então... A gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala em preço, seja de juros ou de qualquer coisa, porque as coisas mudam numa velocidade, às vezes, no país, que você tem que, em algum momento, repassar para o cliente, mas, infelizmente, não dá para sempre você repassar para o cliente, porque tem a concorrência, você tem que equalizar seu preço. E aí é onde vai precisar de uma outra ciência, que é chamar a gestão de gasto. Então, o que eu vou precisar aqui equalizar do meu gasto, para poder minha margem de lucro ficar, ou assumir que a sua margem de lucro vai ser menor. E buscar, obviamente, uma oferta de crédito. Às vezes você tem uma taxa de juros de 3, tem um outro banco que tem uma taxa de juros menor, você vai ter que buscar aquele menor. Então você precisa ficar atento e ver o custo desse dinheiro. Só que aí eu estava tocando o ponto do relacionamento, que você falou, o senhorzinho toma 3 e o outro toma 6. Como é que esse de 6 chega em 3? Relacionamento. O relacionamento é construído com confiança. Então, não adianta você, vou dar um exemplo, não adianta você querer ter um crédito à sua disposição num preço barato em um determinado banco, quando você concentra toda a sua movimentação em outro banco. Não tem como. Porque esse banco aqui, que você tem relacionamento, você não está fidelizado. Então, a minha sugestão é concentrem a sua movimentação bancária em um único banco. Desde 84 no mesmo em um único banco. 1984. Para você ter um dado aqui, Roberto. Hoje, no Brasil, na média, um brasileiro tem 4, 5 contas bancárias. Você não tem dinheiro para pagar a taxa de 1. 4, 5 contas. Só tem conta no banco. Hoje a gente estava de manhã com um cliente, quantos bancos ele começou? Tem um tal, o azul, o amarelo, o laranja, o vermelho, eu não vou dizer os nomes, né? Só as cores. Aqui tá, não, tem a cartela de cor toda. E no final, o que acontece? Ele não centraliza em um banco, aí nenhum banco consegue entender o fluxo de caixa dele e não melhora a taxa de juros nem a oferta de crédito. Então, minha sugestão, e aí eu vou vender meu peixe, tragam o seu relacionamento para o Santander, concentrem esse relacionamento, porque a partir do tempo a confiança aumenta e a confiança muda, tanto de vocês com a instituição como da instituição com o cliente, e a partir disso você vai tendo uma oferta diferenciada ao longo do tempo. Essa é a maior. Carlos, eu te dou parabéns. Acho que todo banco deveria fazer isso com os seus clientes. Que é orientar. Cada 60 dias, dava lá na sala um cafezinho, chamava meia dúzia de clientes, vem tomar um café comigo. Para poder aproximar, né? Já mudou isso e isso, vamos tentar desse jeito aqui, e ninguém fala isso, ninguém ensina os coitados. Os coitados só querem trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta, morre, deixa uma dívida enorme para os filhos pagar. Aí os bancos vêm, tomam coitado do imóvel que tem, põe a família para morar na rua. A gente tem na verdade no Brasil, né, tem um ditado, ditado antigo que o banco é mal necessário, né? O banco não vamos sobreviver, é o mal necessário. Lógico. Só que assim, o banco ele está para apoiar, obviamente que dentro do meio do caminho tem um custo ali que a gente precisa cobrar. Para algumas situações o custo é maior, para outras situações o custo é menor, mas eu reforço, é preciso você concentrar relacionamento. Se você tem relacionamento com vários bancos, nenhum deles vai conseguir te ofertar um... A não ser que você tenha muito dinheiro para ter várias contas. Que aí é outro público. A gente está falando aqui do público empreendedor, do público trabalhador do dia a dia, que está trabalhando para vender o almoço para tirar o dinheiro do jantar. E esse é a maioria do público brasileiro. Carlos, eu estou feliz da vida de tê-lo vocês aqui pelo seguinte. Eu acho que a coisa melhor para se fazer na vida é, primeiro, eu tenho filosofia comigo, e olha que eu sei que eu tenho um coração bom, mas aprendi isso muito jovem, com 16 anos eu era gerente de loja de árabe, né? Vamos dizer turco, né? De libanês e tal.
E eu aprendi com ele uma coisa. Depois de já um pouco de idade, eu fui dar uma palestra de uma pessoa em São Paulo, eu sempre conto isso, que isso é muito bom. E ele pegou lá para fazer a palestra, então ele, eu quero ter dinheiro, eu quero ter felicidade, eu quero... O cara só queria tudo para ele, né? Bom, né? Eu já estava me irritando, falei, mas só esse cara quer essas coisas. Depois ele falou, sabe por que eu quero ter muito dinheiro? Porque se eu tiver dinheiro, eu ajudo o outro que não tem. Que é o caso do banco, né? O banco é que tem dinheiro. Por isso, se você souber lidar com o banco, com o cartão de crédito, não tem duas coisas melhor. O cartão de crédito, você quer almoçar, não tem dinheiro nenhum, vai lá e almoça. Mas quando vence o cartão, paga. Não é? É uma questão de... Acho que aqui ficou, né? Acabou a bateria? Ok? Acabou também? Não, esse É uma questão de reciprocidade, né? É. Então, eu te dei a oportunidade, você usa bem, mas esse dia você precisa voltar e assim eu vou te dando mais Não, oportunidade. mas você tem que pegar o cartão, usar o cartão de crédito. Eu estou achando que o som dele está meio... Está com pilha. Se ele pagar o cartão um dia, pode ter certeza. É a melhor coisa que tem o cartão de crédito. Exato. Não, Se ele não pagar, se você tiver fica ruim. se você tiver uma boa gestão, um bom controle, ele é excelente. Se não, ele é um perigo na sua mão. Quando Sim. você tem mais de um, aí volta a dizer, né? Você tem 1, 2, 3, que eu sempre acho que é totalmente desnecessário, você só complica, porque você está arranjando, é como se fosse um carro simples que não tem ar-condicionado, não tem vidro elétrico, não tem direção de ar, a probabilidade dele dar defeito no que ele não tem não vai existir, porque ele não tem nada disso. Você Agora, fala quanto mais uma coisa coisa você importante, tem, viu? mais Carro. problema pode dar. O brasileiro gosta muito de carro. Aí o que acontece? Ele tem capacidade de ter um carro de 80 mil. Mas ele quer o de 160. Onde ele pode pagar a prestação de 600 reais. Mas ele faz uma prestação de 2 mil. Fica muito para cá. Fica difícil. É isso que o brasileiro tem que entender, né? Tem que ser de acordo com a renda. A gente aqui, assim, o nosso, tentando resumir o que a gente tem de oportunidade para os clientes, para todos aqueles que estão nos escutando e nos vendo aqui. A gente tem uma das melhores ofertas para o microempreendedor, e entenda-se microempreendedor, Que é o tanto Prospera aquele Microcrédito. Prospera Microfinanças, do Santander, que é aquele empreendedor que tanto tem CNPJ como não tem CNPJ. Sem seu CNPJ, Sem CNPJ, também consegue CNPJ. isso. Porque o mundo real é esse, né? A maioria dos empreendedores, eles não possuem CNPJ. Então, essa é a realidade brasileira. Então, a gente atende também esses empreendedores. Eles estão necessitados de crédito, estão necessitados de orientação. Então, o nosso papel, como instituição financeira e como Prospera, é atender esses microempreendedores. Eu renovo aqui o contato, que é o 4004-3535. Você pode tanto ligar, como também acionar via WhatsApp, como também entrar na nossa página, Santander/Prospera. Vai ter um formulário que você solicita, e a gente vai ter o maior prazer aqui em Campinas, em toda a região, de atender todos os microempreendedores para apoiá-los, não só no tema de crédito, mas também no tema de orientação, para que a gente juntos construa uma história dentro aqui da região de sucesso, assim como a gente tem hoje no Brasil, ativos hoje, no Prospera, a gente tem mais de 1 milhão de clientes. Hoje, a gente tem 1,3 milhão de clientes ativos. Uma carteira, Roberto, de créditos de R$3 mil, de quase 3 bilhões de reais. Muito pouco divulgada, né? Porque eu não conhecia o Prospera. Que aqui na região, o Banco Santander é muito conhecido, né, Sim, nacionalmente. Mas o Prospera, a gente está chegando agora recentemente na região. Tem um pouco mais de quase um ano, né? Quase um ano. Campinas, né? A gente começou um pouco tímido e estamos expandindo. Mas no Brasil, hoje a gente está em quase 2 mil municípios. Todo dia atendendo microempreendedores, é um movimento grande, enorme que a gente faz para poder atender na maior velocidade, para poder dar acesso a crédito. O Brasil tem muito pequenos empresários, né? Micro, coitado. Conforme os últimos dados, para cada 10 brasileiros, 4 são empreendedores. Hoje, em torno de 30 milhões de brasileiros são empreendedores. Seja autônomos, seja porque tem CNPJ, seja porque está no segmento informal. Então, a gente está falando de um público enorme de 30 milhões que está precisando de crédito, está precisando de apoio para investir na sua atividade e que, infelizmente, não sabe nem que porta bater. E aqui eu estou me colocando à disposição, não só eu, mas todo o time, para a gente conseguir juntos
desenvolver a região. Um dado importante, tá? O nosso público de empreendedores, quase 70% são de mulheres. As mulheres estão empreendendo e engraçado, né? Engraçado, mas positivo, é assim, são melhores pagadoras do que nós homens. Sim. As mulheres são mais organizadas. Exatamente. Elas são mais organizadas, são mais dedicadas, são mais comedidas na hora de tomar o crédito, elas não são tão afoitas. Esse é o nosso maior público, né? Que são as mulheres. E a gente fica muito feliz por isso, né? Porque a gente quer são as grandes empreendedoras do Brasil. O microempresário que quiser um dinheiro do Prospera, do Santander, ele precisa ter, e não precisa ter CNPJ. Não precisa ter CNPJ. Se ele tiver o CPF, já tá bom. Não precisa ter CNPJ, precisa ter uma atividade, já está tocando lá uma atividade, pelo menos 6 meses lá já está desenvolvendo uma atividade. Não precisa ter nome limpo, pode ter o nome sujo lá. Não, essa daí é demais. Não tem problema nenhum. Você, mesmo estando com o nome devendo para os bancos, você consegue ainda fazer o empréstimo? Consegue. A gente, claro, analisa cada caso. Tem caso que a gente consegue muito facilmente. A Prospera do Santander é diferente mesmo. Agora eu vi que é diferente. Viu? A gente trabalha... Mas dela, porque normalmente você vai lá fazer, não, você está devendo para o banco tal, aí já não sai. Exato. Não foi aprovado. E às vezes não é nem outro banco que ele está devendo, às vezes esqueceu de pagar a conta de energia. Infelizmente. Verdade, acontece isso mesmo. Às vezes é uma dívida que ele nem lembra que foi isso. Ele tem esquecimento. Porque tem várias coisas que a gente tem que analisar nesse contexto. E aí não dá para a gente tomar como premissa que é um desvio de caráter. Não é isso, entendeu? Então a gente precisa entender a situação financeira de cada um e a partir disso adequar o crédito. Esse é o nosso papel. Basicamente é como se a gente fosse um agente de saúde. Eu preciso dar uma vacina para uma determinada doença. Eu preciso acertar nessa vacina. Eu não posso errar. Porque se eu erro, ou eu mato o paciente ou não resolvo a doença. Então, é dessa forma que a gente trabalha para tentar dar um crédito bem adequado. Na dúvida, o time aqui sabe, né? Na dúvida, a gente diminui o valor. Porque pelo menos eu não endivido ele. Assim, até posso não resolver. Não, faz até bem, né? Porque e aí ele paga, constrói um relacionamento, a gente aumenta o valor e a gente vem construindo esse relacionamento com clientes há muito tempo. Como eu falei, a gente tem uma carteira gigantesca, tem mais de 1.700 pessoas aí todo dia atendendo diversos brasileiros no Brasil inteiro, e a gente está aqui em Campinas para cada vez mais a gente ampliar a nossa atuação, porque a gente sabe que tem muito empreendedor, mas muito empreendedor mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para a Estela, que faz tempo que ela não responde. Vamos lá. Estela, é mais fácil vender água mineral para quem está com sede ou vender dinheiro? Vender dinheiro é fácil, né? Mas vender água... Também, lembra que são duas coisas que a gente precisa, né? São duas coisas necessárias, né? Mas é difícil vender dinheiro, né? Porque normalmente quem precisa do dinheiro, às vezes não consegue porque está com dificuldade. Na verdade, não é difícil vender dinheiro. E quem não precisa de dinheiro, como é que você vai vender o dinheiro para quem não precisa? Normalmente o comerciante, ali o microempreendedor, aquele que sabe analisar bem o negócio dele, quando você chega com uma oferta de capital para ele já sabe onde ele vai investir. Ele sabe que se ele pegar um crédito e ele conseguir com aquele crédito uma negociação à vista daquele produto, às vezes uma mercadoria que ele compra em grande quantidade, ele vai recuperar aquele dinheiro, inclusive já matando juros, né? Então a gente tem casos de cliente que a gente vai, bate na porta e o cara não precisa de dinheiro. E a gente faz a oferta, ele fala, Estela, preenche a proposta, a gente manda, né, segura a proposta e fala, eu vou tentar negociar. Se eu conseguir com esse valor que você está me emprestando, né? Eu conseguir um valor menor para me comprar, para me conseguir lucrar em cima, eu pego. Ele consegue, porque com dinheiro à vista... Isso é um comerciante inteligente. Exatamente. Porque o banco é necessário. E ele existe para você ganhar dinheiro, não para perder dinheiro com o banco. Hoje, na verdade, a nossa maior dificuldade não é nem a venda, né, do dinheiro. É você chegar no estabelecimento e a pessoa... não ter medo de entregar os dados, as informações, porque com tanta fraude hoje em dia, quando você chega com uma oferta verdadeira, verídica, e realmente ali para ajudá-lo, ele já fica, pô, peraí, isso existe? Né? Realmente isso é real? Tá vindo de uma fonte confiável? Né? E aí, às vezes, eles vão até o gerente do banco, perguntam, olha, você conhece essa pessoa que veio aqui, veio fazer essa oferta para mim? Aí o gerente confirma, e aí a gente volta e consegue atendê-lo. Então, hoje, assim, o que é interessante pra gente? Realmente, né, divulgar a marca do Prospera, dizer que a gente está realmente, né, nos estabelecimentos divulgando, né, fazendo a oferta desse produto para quebrar um pouco disso, né, porque quando a gente chega no estabelecimento ele fala, mas realmente existe esse produto? Realmente
né? Você trabalha com o Santander? Ah, mas é muito fácil. Como assim? Você vem aqui, preenche uma proposta, no dia seguinte está aprovado, que o consultor vai lá com o computador na mão, com o tablet na mão. Lá ele pega as fotos do estabelecimento, foto da documentação. O processo em si é muito simples, né? Isso às vezes causa uma desconfiança. Esse é o meu maior problema. A gente quebrar isso hoje em dia, porque com tanta gente fazendo coisa errada aí no mercado, quando você chega com essa oferta, né, o cliente já fala, opa. Né? Muito bem, Sérgio. Ô, Carla, você que entende de finanças, por que o banco, estou falando banco A ou B, os bancos, não empresta, vamos supor, não cria um seguro? O Roberto vai lá pegar 10 mil reais no banco. Roberto, você vai pagar 600 reais a sua prestação e vai pagar mais 200 de seguro. Você concorda? E aí o que acontece? Se eu não posso pagar os 10, o seguro vai lá, cobra e pronto. E a pessoa fica livre, não vai ficar devendo com o nome sujo, nem o banco vai perder. Não pode fazer isso. Hoje esse produto ele existe. Até existe, mas só que Mas assim, né? no cálculo não é muito simples como Você tá isso que você vai explicar, porque você é um profissional. É que você tem que calcular o nível de sinistro, né? Então qualquer seguro ele calcula o nível de sinistro. Então, sei lá, um seguro de um carro. Então, esse determinado carro naquela determinada região, qual é o índice de roubo? O índice de roubo vai dizer quanto eu vou cobrar, porque ele precisa, né, a instituição precisa ter a rentabilidade dele. A minha seguradora não vai ouvir isso, não. Então, Áudio, nego rouba. Então, eu estou dando um exemplo aqui do carro que talvez, quando fala de seguro, talvez o carro fique mais fácil de entender. Mas funciona para todos. Então, você tem, para qualquer coisa que você vai assegurar, você precisa ter o cálculo de sinistro para você entender qual o nível de ocorrência que isso pode acontecer, seja, né, uma empresa quebrar e não ter condições, seja de um carro ser roubado, seja de um seguro de residencial que, sei lá, a casa vai pegar fogo. Então, eles têm, pelo histórico da região e dos próprios clientes, qual é esse índice de possibilidade dessa ocorrência. E aí o preço é calculado em cima disso. Então, o juro do banco já está embutido isso aqui, então. Em tese, o juro ele já cobre, de alguma medida, a possibilidade do cliente entrar em atraso. Então, toda a operação tem um custo das pessoas, tem um custo da tecnologia, tem um custo do dinheiro, tem um custo do que a gente chama de inadimplência, que é quanto daquele valor, daquele produto, entra em atraso, sei lá, 10%. Então, no final, o preço do crédito é uma composição. O banco não tem um cofre lá que o dinheiro só é dele, né? Então, ele tem que comprar dinheiro também de outras instituições, do mercado internacional. Então, ele compra esse dinheiro num preço, já é um custo que precisa ser colocado. Ele tem toda a operação, então tem um custo de pessoas, de estrutura, de tecnologia, é outro preço, porque ele precisa, né, pagar essa conta. E tem o custo dos impostos, dos tributos, de tudo aquilo que envolve o fiscal, e tem o custo para a inadimplência. Então, esse é o contexto dos juros que já está embutido. Então, no final, a taxa de juros ela é calculada e nessa participação também tem o lucro, né? Então, eu tenho que pagar tudo isso. Um dia desse me perguntaram assim, nossa, os bancos lucram pra caramba, não sei o que lá, e verdade. Nada a dizer. Só que, assim, se a gente for pegar o contexto geral que um banco fornece para a economia, você tem, sei lá, 25% a 30% fica no imposto, fica para o imposto governo estadual, municipal, federal. Então, imposto. Outro, sei lá, 30% fica folha do salário, né? Salário, benefício, participação nos lucros. 30% ali, uma parte você perde pelo tema de PDD. Então, uma outra parte você divide no valor da ação com os acionistas. Então, tem um lucro dele, mas também tem um entorno que é beneficiado disso, seja o funcionário, seja o acionista, seja o próprio governo, que no final vai cair para a população. Então, tem uma margem de lucro ali, mas não é de graça, né, que acontece. Tem uma pergunta difícil aqui para você. Vamos lá, vamos ver. Qual é a diferença de eu pegar 5 mil no Prospera do Banco Santander, microcrédito, ou pegar 5 mil em outro banco? Aonde está a minha vantagem? Acho que a primeira é, se você, depender do cliente, vai conseguir pegar no outro banco. Isso eu acho que a primeira vantagem partindo do pressuposto que você vai conseguir pegar nos dois, que aí, dependendo da situação, você não vai conseguir. Não, ele está fazendo aqui, quer pegar nenhum, ele quer saber o seguinte. Se eu pegar em um, pegar o outro. Se você vai pagar mesmo, se é mais facilidade, pelo que eu entendi aqui. Teria que ver qual é o produto que ele está pegando no outro. Eu não sei se é um crédito pessoal, não sei se é um financiamento imobiliário que tem a casa como garantia, não sei se é um financiamento veículo, não sei qual é a taxa de juros. Então,
assim, não daria para eu dizer aqui qual vai ser o maior ou menor, porque efetivamente eu precisaria entender qual seria as condições do outro banco, né? O banco que eu Não, conheço, tem mas outra do aqui, outro como você nem está na sua área. Por que que os bancos não se interessam em ir atrás dos carros que o cliente não paga? Eu estou com 2 carros no estacionamento faz 2 anos e meio. Não apareceu o dono, está devendo no banco, e fui no banco, os bancos não estão com busca e apreensão. O banco não interessa? Não, eu acho que assim, tem o... Porque demora muito sair a busca e apreensão, o juiz tem várias questões aí que assim, não depende de várias situações. Depende da instituição, cada instituição defende sua política, tem um custo para fazer busca e apreensão, não é de graça, né? Vai lá e... Talvez o que ele já pagou não interessa, mas aquele carro, né? E aí depende também. Uma coisa você pagou a primeira parcela e não pagou nenhuma mais, de 60. Outra coisa você já pagou... Acontece isso? Acontece. O cara vai lá, pega o carro, paga uma parcela e tchau? Acontece. Eu não sei a incidência, porque não é minha área, dentro do banco, mas assim, acontece. Deve acontecer. Cara de pau, né? Mas uma coisa é o cliente que pegou em 60 meses e não pagou a primeira. Quer dizer, pagou a primeira e não pagou mais nenhuma. E outra coisa é o cara que de 60 pagou 58. Será que vale a busca e apreensão depois que ele pagou 58 parcelas? Provavelmente não vale. Sabe, então... É mais barato perder. Não, perdeu 2 parcelas. Do que ir atrás. Cada caso é cada caso. Então, tem que ter mais informação para a gente conseguir dizer. Agora, Carlos, explica essa aqui, porque tem um cliente aqui que adorou, deve estar com um probleminha no nome, né? É verdade que vocês fazem empréstimo até para quem está com o nome no SPC? Amigo, isso é verdade. Isso não é mito, não, nem fake news, não, tá? É verdade. Mas aí eu dou uma ressalva para não achar que também não existe regra nesse jogo. Senão, coitadinha da Estela, ela não vai dormir à noite e receber telefonema aqui. Cada caso é cada caso. Deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que apareceu um cliente interessado em pegar crédito conosco, a atividade está funcionando, ele é super comprometido. E, ok, né? Olhando o perfil, a gente, o cara está interessado, quer investir na atividade, batalhador, e aí quando a gente olha, tem uma restrição, um SPC, um Serasa, bom. Aí a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: de quando é essa restrição? Foi semana passada ou faz 5 anos? Porque tem uma diferença grande, né? A restrição quer dizer... também? Porque a restrição de 5 anos atrás mostra a situação financeira dele de 5 anos atrás. A restrição de agora mostra de agora. Ele está passando dificuldade agora, se for uma questão de dificuldade, mas está agora. Então tem uma questão de lapso de tempo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que avaliar: qual é o valor disso? É R$500 ou é R$10.000? Então o valor importa. Terceira coisa que a gente tem que avaliar: é uma questão de consumo ou é uma questão financeira? Uma coisa é ele pegou R$5.000 em uma outra instituição e não pagou. Outra coisa é estar em atraso a conta do condomínio. É diferente. Comprou um ventilador na Casas Bahia e não pagou. É outra até. Então a gente tem que avaliar o que é que está em atraso, quando é que entrou em atraso e qual é o valor que tem em atraso. E mais do que isso, que aí nenhum sistema dá, é a historinha que está por trás. Porque todo endividamento tem uma história por trás. O que foi que aconteceu? Às vezes foi problema de saúde, às vezes foi a pandemia, às vezes foi uma situação peculiar. Então, o nosso papel, eu estou tentando ser aqui mais, mas o nosso papel é entender cada caso. Aí cada caso a gente vai estudar, vai entender, vai analisar o nível de risco. Muitas vezes ele quer 10 mil, eu vou ponderar, vou dizer, para a gente construir uma relação de confiança, vamos começar com 2, e aí você paga, depois a gente aumenta, E essa relação, assim como as relações afetuosas, ela começa no namoro, depois vai para o noivado, depois vai para o casamento, vai ter filho, e a gente torce para não ter uma separação. É mais ou menos, o pessoal não está querendo mais ou menos a mesma coisa. Cara. O pessoal não está querendo casar hoje, não. Eu acho que pode ter um relacionamento duradouro sem nenhum compromisso tão fixo. Diz que como é que é casar e abrir uma empresa tem pouca diferença. A única empresa fica lá e a mulher fica dentro de casa. É a única diferença. Tá difícil. É que ela vai com você para todo lugar. Mas bom. Carlos, você está há quanto tempo nesse ramo? De banco e microfinanças, 20 anos. Nossa, já aprendeu tudo. Então... Ô, Estela, você já está uns 10 também, né? De banco, 20 anos também. 20 anos também? Só no Itaú foram 15, né? Nossa, já são profissionais. Meus queridos ouvintes, vocês estão precisando de dinheiro? Anota o telefone aí da Estela, olha. 19, que é o código de Campinas, 998-81064. Liga para essa Estela, está precisando de 2, de 3, de 1.000.
Agora, eu no Prospera, do Microcrédito, do Santander, financia carro também ou o senhor faz empréstimo? Na verdade, a gente faz capital de giro, né? A gente faz capital de giro. crédito para empreendedores, né? Financiamento de veículo a gente não faz. E também eu não faço um crédito para viajar, né? Só para empreendedores para investir no negócio. Sim. Né? Estoque, reforma, compra de maquinário. Para ele crescer, a gente quer ajudar o empreendedor a crescer, quer ser parceiro dele nesse crescimento. Mas vamos supor que a dona Maria está com uma máquina de costura e precisa comprar outra. Aí você empresta o dinheiro para comprar outra máquina. Isso. Aí a gente consegue fazer isso para ajudar ela. E se a dona Maria não tem, está costurando lá na mão, vocês emprestam o dinheiro para a dona Maria comprar a primeira máquina. Sim. Perfeito. É isso. Um bom negócio, né, rapaz? O que a gente quer é que, é aquele velho ditado, eu não quero dar o peixe, eu preciso dar a vara para ela pescar. Para Então, pescar. o nosso crédito é para dar condições para que ela desenvolva a atividade dela e a partir disso ela gere a renda e aí melhora a qualidade dela, não só dela como negócio, mas também de todo o ciclo familiar. Um dado importante aqui, eu sei que a gente já está quase encerrando, mas que eu não queria deixar de falar. Para cada R$1 que a gente investe na comunidade, ou num bairro, ou num determinado município, de crédito, ele volta R$4 em PIB. Porque esse dinheiro ele multiplica quando a gente fala de empreendedorismo. Então, mesmo? eu coloco R$1 de crédito, ele vai multiplicar, porque ele vai vender, vai comprar mercadoria, e vende para Vai outro. girar o dinheiro. O dinheiro vai, o que a gente chama de vai girar dar a economia. emprego. Isso gera R$4 ali dentro do PIB do município, principalmente municípios pequenos, né, mais interioranos. Então isso aqui verbera. A gente tem muito município que nós do Prospera atuamos que, assim, a gente movimenta muito fortemente o município, porque todos os meses é um volume gigantesco de crédito, porque quando a gente pega um município mais interiorizado, você entende que a oferta de empregabilidade é menor, né? Sim. O cara ali é empregado da prefeitura, mas não tem um comércio pujante, não tem uma relação empregatícia tão alta. Então a maioria das pessoas ali são empreendedoras, por necessidade. Elas são empreendedoras por necessidade. Consegue sobreviver. Então, né? se elas são empreendedoras, elas podem ser clientes do Prospera. E são, uma grande parte. E aí, a partir disso, a gente tem uma participação importante dentro da economia do município, porque a partir disso a gente faz a economia girar. Então, é a prefeitura lá, de alguma forma, né, pagando o salário dos funcionários e dos terceiros, todo aquele que faz o entorno da prefeitura. E do outro lado, é a gente aqui, de alguma forma, apoiando também o desenvolvimento municipal. Então, para cada R$1, R$4 é de retorno dentro dos municípios, principalmente os pequenos. Então eu não queria terminar hoje sem falar isso, para a gente ter uma ideia e, de novo, agradecer o espaço. Eu acho que as perguntas aí foram desafiadoras, hein? Foram. Tem uma aqui, ó. Vamos lá. Você chega de uma empresa, como avaliar a saúde financeira de uma empresa antes de investir nela? Eu acho que a primeira coisa que a gente avalia na saúde financeira de uma empresa é a saúde de organização, o nível de organização e planejamento do proprietário, de quem conduz. Se ele é organizado, teoricamente a empresa é organizada. Se ele tem uma cabeça que pauta pelo planejamento, o negócio é planejado. Porque não tem como, a empresa é uma extensão, principalmente desse nível que a gente está falando, pequenas empresas, a empresa é uma extensão da personalidade do empreendedor. Então, para a empresa ser organizada, precisa ser. Então, eu olho primeiro a pessoa. Então, o Roberto é organizado. Se o Roberto for organizado, a rádio dele é organizada. Se o Roberto é desmantelado, a rádio não vai ser organizada. Nós estamos batendo um papo aqui com o Carlos e com a Estela, que são pessoas que entendem de finança, estão há anos de banco, né? E todo mundo com 20 anos de banco. E se você está pensando em comprar alguma máquina, comprar alguma coisa, vocês já anotaram o telefone aí, tem outro também, que é o 4004-3535, entra na plataforma, e que o cara está disposto a emprestar dinheiro, viu? Tá com vontade de fazer você crescer. Então o cofre é do tamanho do coração. Nós estamos chegando no final, mas eu costumo fazer o seguinte, eu costumo fazer umas perguntinhas, que eu chamo de ping-pong. Eu pergunto e você responde. Legal. Para facilitar, que eu gosto muito da Estela, vou te fazer primeiro, viu? Porque aí pode ser que ela preste atenção. É o pinga-fogo, na verdade. É o pinga-fogo. Então vamos lá. País. Brasil. Cidade. São Paulo. Educação. Financeira. Dinheiro. Próspero. Amor. Deus. Paixão.
Minhas filhas. Religião. Todas. Presidente. Aquele que desempenhar melhor o seu papel. Me sai bem nessa. Ô, Estela, vamos lá? Deixa eu ouvir a resposta da Estela. País. Brasil, Cidade. Campinas. Você é de Campinas mesmo? Não. Não, sou de São Paulo, mas... São Paulo, eu não não- gosta de Campinas. Esse aqui é apaixonado pelo São Paulo. Diz que São Paulo é a melhor cidade para se ganhar dinheiro. Mas para morar diz que é em Campinas. Não sei se isso é Dizem verdade. isso. Tá? Verdade. Dinheiro. Você ajuda. Educação. Financeira, E religião. todas. A vida é de Deus, né? Acho que Deus acima de tudo, de qualquer religião. Bacana. Amor. Família, Paixão. paixão. Paixão é aquela que passa igual pé de vento. Né? Tchum, 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 foi embora. Cara, trabalho. Amo meu trabalho, sou apaixonada. E presidente. Desempenhar melhor também, não sou de nenhum dos dois. Nós tivemos a honra de receber aqui a Estela e o Carlos falando de banco, né, de finanças, de dinheiro, que é o que todo mundo gosta. Eu sou Roberto Santana, esta é a Rádio Campinas Digital. Esse bate-papo, essa entrevista que nós fizemos, daqui a pouco vai estar no YouTube também para você acompanhar. E estão ouvindo pela Rádio Campinas Digital também, os ouvintes da Rádio Campinas Digital. Eu quero mandar um abraço hoje para Campinas, né? Campinas, muito obrigado pela audiência. Também para Sumaré, Hortolândia, Mojimirim, Mogi Guaçu, Espírito Santo, Pinhal, São João da Boa Vista. É tanta cidade, você me perdoa. Cada dia eu vou falar um pouco, tá? Guarujá, Guarulhos, São Paulo. Minha querida Renata da Carolina do Norte, Renata e Eduardo, um forte abraço. Beijo grande no coração de vocês. Meus queridos ouvintes, eu estou indo embora, mas já estou com saudade de vocês. A você, meu amigo, um forte abraço. E a você, minha amiga, um beijo no seu coração. Um ótimo final de semana. Que tudo de bom aconteça nesse final de semana para você. Aqui em Campinas está um friozinho gostoso. Então eu aconselho vocês que estão assim meio desentendidos com a namorada, com a noiva, com a esposa. Pega uma garrafinha de vinho, que hoje até que tem uns vinhos bons, que não é muito caro, um pedacinho de queijo, e senta na mesa e fala, meu amor, vamos bater um bate-papo hoje, aí toma um vinhozinho, e tira aquelas diferenças, aquilo que não entendeu direito, né? Porque é gostoso, né? Ficar sozinho é muito triste desse frio, viu? Nossa Senhora, quando você se mexe assim, né, Estela? Fica difícil, tá bom? Beijo grande, tchau!